Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos aí a mais um Pyronzé. E hoje um episódio que nós vamos falar sobre curiosidades e algo interessante que eu acho que todos vocês vão curtir de saber, porque nós vamos falar do título mais emblemático, mais épico da geração 16-bit quando falamos de jogos de navinha. Ele mesmo, ó, o GOAT, o rei, Thunder Force 4, o melhor jogo de navinha disparado dessa geração. E nós vamos falar sobre uma praga que assola esse título, que tenta arranhar ali um pouco do seu brilho, que são aqueles malditos slowdowns que muita gente não sabe explicar o porquê, mas adora pontuar para falar mal ali, né, do console ali, né? Olha, o jogo de Mega Drive também dá slowdown, olha como Thunder Force 4 dá slowdown. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso por aí. Em todo vídeo que você vê aí da concorrência, adoram colocar esse jogo como exemplo. E é verdade, é um jogo que dá bastante slowdown mesmo. Aí você sabe por quê? Será que é realmente os gráficos que fazem essa obra-prima aqui lagar no seu console? Será que é isso? Bom, é isso que todos dizem, mas será a verdade? Então, se você quer saber a resposta, fica aqui comigo até o fim desse vídeo. Você vai aprender muita coisa e descobrir porque esse clássico tem aqueles malditos slowdowns. Vambora! Então vamos lá, senhores, sem muita enrolação, já vou jogar na tela aí uma jogatina normal do Thunder Force 4. É isso que você normalmente encontra quando você vai jogar o jogo. Aqui estou jogando com a versão original, japonesa, no console em NTSC, tem uma gambiarra, normalmente como se joga aí na sua casa. E se vai notar, o jogo começa muito bem, mas em determinadas partes começa a dar um pouquinho de slowdown, principalmente quando entra objetos grandes no seu campo de visão. Nesses momentos, o jogo começa a sofrer bastante e a queda de frame rate chega a ser brutal. E o que é curioso é que tem em alguns momentos que não tem quase nada acontecendo na tela. Um bom exemplo disso é antes do chefe do estágio, onde você tem a cauda do chefe soltando alguns tiros em você. Quase nada está acontecendo nesse momento e o jogo está sofrendo pra caramba para poder rodar. E muito é dito que é devido aos gráficos, já que essa primeira fase os caras fizeram um esforço imenso para mostrar vários dos truques que o Mega Drive tem a oferecer. Então você tem essas nuvens lindas, com diversos planos de background, usando muito bem as prioridades do Mega para fazer vários layers simultâneos, uma por cima da outra, ali dando overlapping, que é lindíssimo. Essa água aqui também é toda feita com line scrolling, dando um efeito de parallax soberbo. Então é uma fase linda, o jogo é sensacional, todos já sabem disso. Então muito é dito que é o gráfico que faz a performance cair bastante. E se você olhar, parece que faz bastante sentido, né? Mas quem conhece o jogo e jogou aí até o fim diversas vezes, sabe que isso oscila bastante. Tem horas que tem coisas gigantes na tela e o jogo se comporta bem. Tem horas que nem essa parte do rabo do chefe, que não deveria dar slowdown, e o jogo cai bastante a performance. Então isso é algo que sempre me intrigou bastante e nunca bateu muito bem essa narrativa. Então aqui, na sequência, eu vou mostrar uma outra jogatina, jogando no mesmo console, o mesmo cartucho, tudo igual. E a única diferença nessa jogatina aqui vai ser que eu estou usando um controle turbo e vem com um Rapid Fire, que era justamente uma função extra para suprir aquele problema de alguns jogos de navinha
e não tinha a função de Auto Fire ou Rapid Fire. Então alguns controles de Mega vinha com essa função extra que te ajudava nesse quesito. E aqui eu estou usando exatamente isso. Estou usando o turbo desse controle para simular um Rapid Fire artificial. E a mesma coisa, botão apertado o tempo inteiro e o Rapid Fire está fazendo a função que o jogo já tem. Mas notem como a performance já mudou bastante. Como o jogo começa a funcionar de uma maneira muito mais suave. E diversos daqueles problemas de queda de frame rate massiva foi praticamente eliminada ou bem atenuada. Então você nota uma grande melhora na performance, sem mudar nada no jogo. E para ficar mais evidente, mais clara a comparação, eu vou botar na tela lado a lado a versão normal, usando o Auto Fire do jogo, e a versão que eu estou jogando usando o Auto Fire do controle, o turbo do controle. Então vou passar pelas partes mais críticas do estágio, onde vocês vão poder comparar a diferença de performance entre os dois. Bom, eu acho que agora deu para vocês entenderem legal e ter uma boa ideia da diferença entre os dois. Mas aí vai falar assim, pô, Pyron, se não é o gráfico, o que tá pegando então? Por que o jogo dá tanto slowdown? Bom, senhores, uma palavrinha para vocês. Colisão. Pois é, o que tá rolando aí é um problema com o sistema de colisão do jogo. Para quem não sabe o que é um sistema de colisão, ele é simplesmente o que faz o jogo detectar onde o tiro tá pegando, né? Saber se o teu tiro pegou no inimigo, se vai dar dano ou não, etc. É o que faz a mecânica do jogo de tiro funcionar. Simples assim. E tem diversos sistemas de colisão em jogos de nave. E no caso do Thunder Force 4, ele herdou o sistema de colisão do Thunder Force 3. E o sistema não foi atualizado para o jogo novo, que foi muito modificado e está muito mais complexo que o anterior. E isso foi devido a um problema interno da Technosoft. Então, para dar um pouquinho de contexto aqui, para quem não sabe, esse foi o último shooter da Technosoft para o Mega Drive. E antes dele, né, o jogo que tinha feito mais sucesso na plataforma foi o Thunder Force 3. Só que com todo esse sucesso, o time responsável pelo Thunder Force e diversos outros jogos como Limited Master e outros, essa galera decidiu cair fora da Technosoft e criar a sua própria empresa, que foi a Red Company. E é assim que eles criaram a empresa, eles assinaram um contrato com a Hudson e fizeram o lendário Gate of Thunder para o PC Engine, que é um dos melhores jogos da plataforma. Então os maiores talentos da empresa, responsáveis por fazer esses clássicos no Mega Drive, caíram fora. E
a Technosoft ficou desfalcada. E o único time que eles tinham internamente que sabiam alguma coisa de Mega Drive foi o pessoal responsável pelo port de Divas Crash para o Meguinha. Pois é, era uma galera que fez jogo de pinball e não tinha nenhuma experiência com um jogo de navinha. Aí, encurtando a história para tentar, recompensar a falta de experiência e para a galera que era, que realmente manjava de navinha terem metido o pé da empresa, eles dobraram o staff, contrataram mais pessoas e também dobraram o tempo de produção do jogo. Então, o Thunder Force 4 foi o jogo que ficou mais tempo em produção dentro da Technosoft naquela época. Os caras investiram bastante no jogo. Enfim, o jogo é maravilhoso, uma obra-prima, só que faltou um pouco da expertise desses caras, desses talentos que realmente manjava de jogos de navinha, para adaptar um sistema de colisão novo e mais eficiente e desse conta num jogo que é muito mais complexo que o anterior, que era o Thunder Force 3. Por isso, o jogo dá tanto problema assim de slowdown. E o fato de você usar o controle turbo aliviar os problemas é muito reflexo dessa implementação mal feita do sistema de colisão. Porque como o controle turbo ele fica apertando ali o botão rapidamente, simulando um autofire, esse intervalo de apertar o botão já faz com que a CPU consiga respirar um pouco e atualizar a tela e os gráficos conforme ela precisa. Ela não está o tempo inteiro ocupada simplesmente checando a colisão na tela o tempo inteiro. O sistema do Thunder Force 3 é bem rudimentar, que nós chamamos do chamado Brute Force, que simplesmente checa tudo na tela o tempo inteiro. É o pior sistema de colisão que existe para um jogo de navinha. Então isso acaba um pouco com a performance do jogo. Então tá aí, explicado para vocês que o motivo do jogo gargalar não são os gráficos, mas sim um sistema precário de colisão. E para o último teste aqui, para ficar mais evidente aqui para vocês, eu estou jogando aqui agora o jogo no modo mania, aonde simplesmente o jogo vira um bullet hell, lota a tela de inimigos. Note aqui que eu usei um macete de invencibilidade para poder estressar o jogo, para poder acumular o máximo de tiros inimigos na tela ao mesmo tempo. E você vai notar que eu vou passar pelo jogo inteiro e não vai ter nenhum slowdown. Simplesmente vai rodar 60 frames do início ao fim, sem nenhuma queda de frame rate, com a tela lotada de inimigos. Provando aqui que o problema não é o Mega Drive, não são os gráficos e que esse jogo é feito na medida pro Meguinha. Só faltou ter um sistema de colisão decente. Que loucura, hein? Pois é. Senhores, está aí um episódio bem diferentão, como sempre, trazendo bastante informação para vocês. Agora você sabe o que rola ali por detrás do jogo. Tentei o máximo mostrar aqui de uma maneira bem intuitiva para qualquer um entender. Espero que eu tenha cumprido essa missão. Me esforcei. Espero que vocês tenham entendido.
Mas tá aí, esse jogo aqui é emblemático, né? Eu acho que qualquer um que jogou sabe que tendo slowdown ou não vai tirar em nada o brilho dele, mas pelo menos agora você sabe o porquê. Então quando você vê aí alguém falando do slowdown de Thunder Force 4, vê aqueles amiguinhos fazendo vídeo, metendo pau no jogo, você sabe o motivo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero vocês sempre aqui no meu canal, por favor, ajudem aí o tio, compartilhe, mostre para um amiguinho, e é isso. Fique com Deus, fique na paz e até o próximo Para Onde É. Valeu!